vamos agora para a nossa atividade de GO, tá certo? Hoje, com a divisão política do Brasil. Gente, o Brasil ocupa em extensão territorial o quinto maior país do mundo, ficando atrás apenas da Rússia, do Canadá, da China e dos Estados Unidos, né? Então, entre cerca de 200 países, né, aproximadamente, que sempre surgem, né, de desmembramento de território de um país ou outro, então o planeta tem em torno de 180 a 200 países, mais ou menos isso. Então, o Brasil ocupa a quinta posição em área territorial. É um país com a extensão de 8.515.767,49 quilômetros quadrados, certo? Nosso país está dividido em 26 unidades federativas, ou seja, 26 estados, um distrito federal, que é Brasília, que é a capital do país, e o arquipélago Fernando de Noronha, que pertence ao estado de Pernambuco. Por ser um país tão extenso, né, em área territorial, nosso país é dividido em 5 regiões. Essa divisão facilita o estudo de cada uma das regiões que compõem o nosso território brasileiro, o nosso país. Então, nós temos as 5 regiões brasileiras são Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A região com maior número de estados é a região Nordeste, que é composta por 9 estados, começando da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. Então, no total, são 9 estados que compõem a região Nordeste, com as suas respectivas capitais. Bahia, com a sua capital Salvador, Aracaju, com a sua capital Sergipe, Alagoas, capital Maceió, Pernambuco, capital Recife, Paraíba, com a capital João Pessoa, Rio Grande do Norte, com a capital Natal, certo? Ceará, com a sua capital Fortaleza, Piauí, Teresina e Maranhão, São Luís. Depois vem a região norte, composta por 7 estados. Amazonas, aí começa lá em cima no Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Tocantins e tem outro, não é? E Roraima, Rondônia, Tocantins e são 7. Pará, tá certo? Então, são Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins e o Acre, certo? Capital do Pará, Belém. Capital do Amazonas, Manaus. Capital do Amapá, Macapá. Capital lá de cima de Roraima. Qual é a capital de Roraima? Rio Branco. Capital do Acre, Rio Branco não. Capital de Roraima é... Capital de Roraima, deixa eu ver se eu lembro agora. Isso é Boa Vista, capital de Roraima, Boa Vista. Do Acre, que é Rio Branco, certo? De Rondônia, Porto Velho e de Tocantins, Palmas. Depois nós descemos para aqui no meio, né? A região Centro-Oeste, formada por 3 estados. Goiás, com a capital Goiânia, certo? Mato Grosso, com a capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande e a sua capital. Depois a gente vem para a região Sudeste, formada pelos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.
Capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Capital do Espírito Santo, Vitória. Capital do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Capital de São Paulo, São Paulo mesmo. E terminando com a última região, a menorzinha, a região sul, né, que é a mais fria do nosso país, hoje está localizada já abaixo do trópico, né? Então, formada por 3 estados, que são Paraná, com a sua capital Curitiba, como é Santa Catarina, com a capital Florianópolis, e o Rio Grande do Sul, com a sua capital Porto Alegre. Dos 26 estados que compõem o nosso país, os 5 maiores são Amazonas, Pará, Mato Grosso, certo? Minas Gerais e Bahia, tá certo? São 2 estados da região norte, o Amazonas e o Pará. Em terceiro lugar está um estado da região centro-oeste, Mato Grosso. Em quarto lugar, é ocupado por Minas Gerais e o quinto pela Bahia, na nossa região. Já os 5 menores estados do nosso país são o menor estado, Sergipe, na nossa região. Depois, Alagoas, também na nossa região nordeste. Em terceiro lugar, o terceiro menor estado do nosso país é o Rio de Janeiro, certo? Na região sudeste. O quarto estado menor do nosso país é o Espírito Santo, também no sudeste. E o quinto menor estado é na nossa região, o Rio Grande do Norte, tá certo? Então, os pontos extremos do nosso país, ou seja, os pontos mais distantes do nosso país, estão localizados nos estados de Roraima, no Monte Caburaí, nessa regiãozinha aqui de Roraima, ao norte, em Roraima, Monte Caburaí. Ao sul, o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, certo? A leste, Ponta dos Seixas, aqui no estado da Bahia, e a oeste, Serra da Contamana, no Acre, tá certo? Então, são os pontos mais distantes do nosso país, ok? Então, nossa atividade de hoje, certo? Deixa eu ver se faltou te falar mais alguma coisa, né? A extensão territorial, a localização do nosso país, que está na América do Sul, ocupando o 5º maior país do mundo, ficando atrás apenas de quem? Quais são os maiores países do mundo, pessoal? Quais são os maiores? Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil. A divisão territorial brasileira consiste em quantos estados ou unidades federativas? Em 26 estados com suas respectivas capitais. Esses 6 estados estão divididos em 5 regiões para melhor estudarmos a extensão imensa que o nosso país tem, tá certo? São as regiões Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste. Região Norte com 7 estados, região Nordeste com 9 estados, é a região maior em número de estados. Região Centro-Oeste com 3 estados. Região Sudeste com 4 estados. E, por fim, a região Sul com 3 estados. Ok? Extensão territorial do nosso país: 8.515.767,49 quilômetros quadrados, certo? Ocupando o 5º maior país do nosso planeta. Quais são os pontos extremos mais distantes do nosso país? A norte, Monte Caburaí, em Roraima, certo? Ao sul, Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. A leste, Ponta dos Seixas, na Paraíba. E a oeste, Serra da Contamana, no estado do Acre. Tá certo, gente? Então, a atividade de hoje é só no livro de geografia, porque são 10 questões. Tá certo? Então, o livro de reforço, tia vai fazer na outra semana. Então, o livro de geografia, páginas 50 a 53, tá certo? Divirtam-se e até mais tarde no Meet e com videoaula até amanhã. Beijinhos, amores!